Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, sexta-feira, chegou, hein? Sextou, é isso, Jorge. Olá, olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje trazendo muitas informações para você. E lembrando que você também pode fazer parte do nosso jornal, mandando sua reclamação, sua sugestão de matéria, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail tvc@correiodamanhã.gmail.com está aí na sua tela, e nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. Esse é facinho, todo mundo já gravou. E olha, nós temos também o nosso canal pelas redes sociais. Nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você acompanha a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, ao vivo, e também pode mandar a sua mensagem para ajudar a gente a fazer o nosso jornal aqui. E olhem só, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Você acompanha hoje, agora, na verdade, imagens feitas de hoje bem cedinho da nossa sede, que fica aqui no centro de Petrópolis, sem nuvens. Então vamos às notícias desta sexta-feira, dia 15 de julho. Com maior proporção de donas de negócios no Nordeste, Sergipe tem empresa 100% feminina na construção civil. 13º salário completa 60 anos. Consulta pública sobre concessão de 3 florestas no Amazonas segue até 29 de julho. Ministério do Desenvolvimento Regional e prefeitos debatem financiamento da gratuidade do transporte público para idosos. Marcas das tragédias em Petrópolis continuam após 5 meses. Petrópolis se prepara para mais um circuito das cerejeiras. E mais, a programação cultural para o fim de semana. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos o nosso jornal, como sempre, com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, se cadastrar e receber a versão digital onde quer que você esteja. E você pode ir até as bancas de jornal comprar a nossa edição impressa agora. Vou te lembrar também que a edição de hoje é de final de semana, sexta, sábado e domingo. Tem muita informação para você lá. Vamos aos destaques da primeira página. Começamos com a manchete: recuo de paz sepulta sonho de Senado de Alessandro Molon. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. Governo vai rever normas de segurança nos hospitais. Medida visa alterar os protocolos das unidades estaduais do Rio. Temos também na página 4, Guedes rebate críticas sobre PEC dos auxílios, se a fome não é eleitoreira, diz o ministro. Na página 4, o governo prorroga prazos para a atualização do cadastro único, também lá na página 4, né? IPCA pode aumentar novo salário mínimo. Embora a LDO aprovada pelo Congresso estabeleça um mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem, ele pode ser reajustado para R$ 1.302 pela nova previsão da inflação de 7,41%. Na página 8, nossa página especial, veja dicas de como você pode se dar bem em leilões. Temos também os destaques aí do segundo caderno, temos também esporte e muito mais. Você pode acompanhar o nosso jornal no site ou também nas bancas. Gente, hoje eu tô com a voz um pouquinho prejudicada, né? Mas ao longo aqui do jornal ela vai voltando um pouco melhor, vai ficando um pouquinho melhor. Vamos ao destaque da página 2, nossa página de opinião. Governo acerta na fiscalização dos postos. Desde o início do mês, o governo do Rio vem fazendo ações nos postos de combustíveis para ver se eles estão se readequando aos novos preços da gasolina e do etanol a partir da redução do ICMS estadual de 32% para 18%. Nesta semana, a equipe divulgou um levantamento das primeiras análises coletadas nas visitas a vários estabelecimentos dos 92 municípios fluminenses.
Na primeira semana de fiscalização feita por agentes do PROCON estadual e técnicos das Secretarias de Defesa do Consumidor e da Fazenda, 471 postos foram vistoriados e 120 autuados por não respeitarem as novas regras. Eles têm 15 dias a partir da data da penalidade para se adequarem ao novo ICMS e reduzirem os preços dos combustíveis. De acordo com o PROCON, a média de preço do estado hoje é de R$ 6,39 para a gasolina e R$ 5,26 para o etanol. Anteriormente, a gasolina, por exemplo, custava em média R$ 7,80. Vale ressaltar que o preço inicial médio esperado pelo governo era de R$ 6,61, mas ele abaixou conforme outras medidas foram sendo aprovadas, envolvendo impostos federais. Obviamente que o preço ainda varia nas regiões do estado, mas ele já é mais acessível para o consumidor. Na região metropolitana, o valor da gasolina está entre R$ 5,19 e R$ 7,29. Na serrana, entre R$ 5,93 a R$ 7,25. No norte fluminense, entre R$ 6,49 a R$ 7,44. Na região dos lagos, de R$ 6,29 a R$ 6,98 e no médio Paraíba, de R$ 5,98 a R$ 7,02. Um fator muito importante para que as fiscalizações deem o resultado esperado é a ajuda da população, que vira um agente com um olhar mais afinado do que os próprios técnicos, já que frequentam diariamente os postos e sabem quando o valor está acima, abaixo ou dentro do limite esperado pela redução do imposto estadual. No último levantamento, 200 denúncias relacionadas ao tema nos canais de comunicação do PROCON, site, aplicativo e WhatsApp foram registradas como assertivas pelos técnicos e os estabelecimentos ou mudaram os preços no momento da visita ou estão entre os 120 que foram autuados. Ou seja, é o governo fazendo a sua parte e a população colaborando para um bom funcionamento das leis. Vamos agora à página 3 com a coluna Magna Vita. Vamos àquela nota zoom, zoom, zoom. O efeito bom tempo na região serrana pôde ser sentido na solenidade de abertura do Festival de Inverno do Quitandinha no show de Lulu Santos nesta quinta-feira 14. Um grupeto tentou puxar um Lula lá e o teatro reagiu com vaias. Outro grupo aproveitou e puxou ladrão, ladrão. É por isso que os organizadores do Rock in Rio proibiram que os artistas façam manifestações públicas no palco. Nas fotos ali, hotéis 5 estrelas comemoram recuperação do turismo. Na principal foto, a qual a gente vê todo mundo reunido, sob o comando de Alfredo Lopes, os diretores gerais dos hotéis 5 estrelas do Rio foram recebidos para um almoço no centro do hotel, no Gero do Hotel Fasano, no último dia 12. Comemoraram as boas taxas de ocupação na cidade. Nas fotos ali, várias personalidades do setor hoteleiro do Rio de Janeiro e dos hotéis 5 estrelas comemorando a volta do turismo e a ocupação nos hotéis. Vamos agora ao Pinga Fogo com a principal nota, que é a nossa chamada. Jogando a toalha, a irritação de Alessandro Molon chegou ao ápice com a marcha ré dada pelo prefeito Eduardo Paes no apoio à sua candidatura ao Senado. O bom moço ficou furioso com o PT e não se conforma com a pressão descomunal dos aliados de Lula para reverter o democrático apoio de Paes. Botox. Corre a boca pequena que o deputado Alessandro Molon resolveu o problema de suor exagerado que manchava as suas camisas com aplicação de botox nas axilas, uma solução que tem sido usada por vários políticos. Vamos à página 4, agora com o destaque de política. Se há fome, a PEC não é eleitoreira. Ministro Paulo Guedes rebate críticas à proposta. Na foto ali, a declaração do chefe da economia foi dada na quinta. Um dia depois do Congresso aprovar a PEC, proposta de emenda à Constituição, que turbina a concessão de benefícios sociais, menos de 3 meses das eleições, o ministro Paulo Guedes, da Economia, negou que a medida tenha cunho eleitoreiro. A matéria é extensa, você confere no nosso site ou indo até as bancas de jornal comprar o nosso jornal.
Na editoria nacional temos CAD único, prazo prorrogado, mas nós vamos falar sobre isso durante o nosso jornal. Temos também São Paulo, demolição de prédio deve começar no sábado e ameaça de bomba na Embaixada da Rússia. Nossa. Estado do Rio, uma foto belíssima aí, estampando a página logo no início, uma relação que vai além da ponte. Exposição mostra a ligação entre Rio e Niterói. Na foto ali, a exposição terá uma área para a ponte Rio-Niterói. E aí, também uma matéria bem grande, extensa. Não vou ler um trechinho aqui. Lá embaixo, lá, os visitantes terão acesso a uma cronologia da construção da ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974. Uma conexão que, antes de sua existência, esteve muito presente no imaginário da população dessas duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói. O projeto tem patrocínio da Ecoponte, concessionária do grupo Eco Rodovias. Na página Rio de Janeiro, mais segurança nas unidades. Governo determina a revisão dos protocolos estaduais de saúde. O governador Cláudio Castro visitou o Hospital da Mulher, em São João do Meriti, após o caso de violência sexual na unidade. Acompanhado por outras autoridades do governo, Castro determinou que a Secretaria Estadual de Saúde revise os protocolos de segurança já existentes em todas as unidades de saúde do estado e se solidarizou com a equipe que participou do parto da vítima. Na economia, reajuste do salário mínimo. A aposentadoria também pode chegar a R$ 1.302 no ano que vem. Isso tudo porque o valor aprovado pelo Congresso na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já está defasado segundo o índice de inflação que nós temos. Então, ano que vem, pode haver correção desse valor que foi aprovado de R$ 1.294 para R$ 1.302, conforme é previsto em lei essa correção de acordo com o índice da inflação, que hoje é abaixo de 7,41%. E ano que vem pode ser esse índice. Temos também os destaques do esporte internacional. E na nossa página 8, nossa página especial, veja algumas dicas para se dar bem em leilões. Se você quiser acompanhar, entra lá no nosso site ou corre nas bancas para ver essa matéria na íntegra. Exatamente. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Ministério da Cidadania prorrogou o prazo para a atualização do cadastro único. E você vai ver também que com maior proporção de donas de negócios no Nordeste, Sergipe tem empresa 100% feminina na construção civil. O Correio da Manhã volta já. Amigo e amiga, estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Quando o assunto é empreendedorismo feminino, as sergipanas dão exemplo para o país. O estado tem a maior proporção de mulheres entre os donos de negócio do Nordeste e uma das maiores do país, chegando a 37%, segundo o Atlas dos Pequenos Negócios do Sebrae.
E uma dessas protagonistas é a Rafaela Viana, de 31 anos. A empreendedora do município de Maruim fundou em 2018 a empresa de acabamentos e pinturas Mulheres de Obra, a única da construção civil com mão de obra 100% feminina em toda a região. A empresa já fez 8 obras de médio e grande porte e participou de obras em 500 casas e apartamentos. Para o futuro, Rafaela espera abrir mais filiais da empresa em outros estados brasileiros e que mais mulheres possam trabalhar nos canteiros de obra de todo o país. Mulheres de Obra é uma empresa totalmente disruptiva que veio para quebrar paradigmas. Sempre tive essa vontade de ver mais mulheres no canteiro de obra. E aqui no Nordeste, somos a única empresa 100% feminina que trabalha na área da construção civil. No setor da construção civil, Rafaela iniciou como técnica de edificações em uma empresa. Lá, ela percebeu que algumas coisas deixavam a desejar na parte de acabamento. E foi daí que surgiu a ideia de um novo negócio. Teve aquela palestra maravilhosa falando sobre empreender, sobre o protagonismo da mulher. E eu saí de lá convicta de que eu ia montar o meu próprio negócio. Desde 2018 para cá, o Sebrae faz parte, tanto da minha vida como da minha empresa. Já 2 edições delas que eu participei. E olha só, há 60 anos era criado o 13º salário no Brasil. A data, que foi relembrada na última quarta-feira, destaca a importância do valor na vida da população e afeta diretamente a economia do país. Seja para presentes, compras pessoais ou para quitar dívidas, o 13º salário ajuda em muito boa parte dos brasileiros. O pagamento é realizado em 2 parcelas, sendo a primeira entre fevereiro e novembro e a segunda no mês de dezembro. Alguns já até receberam. Rapaz, eu acho que eu vou ter que pagar as dívidas que estão bem acumuladas. No momento, só isso mesmo. O projeto de lei foi encaminhado em 1959, mas somente em 1963 o 13º salário foi aprovado pelo então presidente da República, João Goulart. E nesses 60 anos, o benefício se tornou um fator importante para as finanças do país. Somente em 2021 foram 232 bilhões de reais injetados na economia. O 13º salário é pago integralmente caso o funcionário, seja servidor público ou privado, tenha trabalhado os 12 meses do ano. Caso contrário, recebe o pagamento conforme a quantidade de meses trabalhados, sendo necessário pelo menos 15 dias de serviço para que o mês seja contabilizado. Com essa questão da pandemia, eu acho que tem muito a acrescentar aí na vida do povo brasileiro. Já está pensando o que fazer com esse dinheiro, cara? O meu já até foi. Já foi? Já. O que você fez? Paguei algumas contas aí que estavam atrasadas. Muitos brasileiros utilizam o benefício de forma estratégica. Dados do Serviço de Proteção de Crédito apontam que 34% dos trabalhadores do país guardam parte do dinheiro, 16% utilizam para o pagamento de contas e os outros 16% para quitar dívidas atrasadas. Claro, o Brasil está em crise, Qualquer dinheiro que entrar mais é bem-vindo. Você já pensou no que fazer com esse dinheirinho aí para o fim do ano? Vai comprar alguns presentes ou pagar algumas contas? Sempre tem que comprar presente, tem compra de final de ano e ano que vem, início do ano que vem já tem material de escola, tudo isso, É essencial esse dinheiro. O benefício do 13º salário era pago somente aos funcionários de empresas privadas. Em 1988, por meio do artigo 7º, trabalhadores urbanos e rurais também ganharam o direito, assim como aposentados e pensionistas. No mesmo ano, uma emenda constitucional também deu direito aos servidores públicos. O Serviço Florestal Brasileiro lançou uma consulta pública sobre a proposta do edital de concessão de 3 florestas do Amazonas. Elas são as primeiras concessões florestais no estado e somam 885 mil hectares. Os interessados têm até o dia 29 de julho para consultar os documentos relativos à concessão, encaminhar dúvidas e fazer sugestões pelos respectivos e-mails. Todo cidadão pode participar da consulta pública, que tem como objetivo auxiliar a administração no processo de tomada de decisões. Segundo o professor de Economia Florestal da Universidade de Brasília, Álvaro Nogueira, a consulta pública é uma oportunidade para a comunidade saber o que está acontecendo em sua região. Muitas vezes são pessoas que vivem no entorno das unidades de conservação e essas pessoas vão passar a conviver com a concessão florestal.
tanto nos seus municípios como nas zonas rurais. Então é importante que os agentes do governo, né, cheguem até essas pessoas, apresentem a proposta, né, elas vão receber das pessoas, das comunidades, as suas aspirações, né, as necessidades. Para cada floresta, há um edital e um e-mail para enviar sugestões e dúvidas. Floresta do Jatuarana, localizada no município de Apuí, conta com 4 unidades de manejo florestal. A Floresta de Pau Rosa, localizada no município de Maués, conta com 3 unidades. E a Gleba Castanho, localizada nos municípios de Carreiro e Manaquiri, conta com 3 unidades de manejo florestal. Pelo modelo de concessão florestal, o governo concede ao setor privado o direito de explorar por um período determinado de até 40 anos, uma floresta pública de modo sustentável. A concessão também estabelece uma parceria entre o setor público e privado para proteger as florestas brasileiras contra grileiros e desmatamentos ilegais. Além da proteção ambiental, a concessão florestal também estimula o desenvolvimento socioeconômico da região, com a geração de emprego e renda nos municípios do entorno. O Ministério Público da Cidadania prorrogou a atualização dos cadastros único para o dia 14 de outubro. Pelo menos 8 milhões de famílias brasileiras devem realizar a atualização. Por conta dos impactos da pandemia, o Ministério da Cidadania decidiu prorrogar a atualização dos dados do Cadastro Único. O prazo, que se estenderia então até a sexta-feira, dia 15 de julho, segue até o dia 14 de outubro. De acordo com a pasta, o processo já está sendo realizado desde fevereiro e pelo menos 8 milhões de famílias brasileiras devem realizar essa atualização. Para saber se é necessário realizar esse processo, basta baixar o aplicativo Cadastro Único, que está disponível nas plataformas Android e iOS, e anexar os dados. Lembrando que o Cadastro Único é importante para as famílias brasileiras, pois é por meio dele que o governo federal realiza o pagamento de alguns benefícios, como, por exemplo, o Auxílio Brasil e também o Vale Gás. As pessoas que precisam realizar a atualização devem ir até o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade ou então a um posto do Cadastro Único também do seu município. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. O Ministério do Desenvolvimento Regional debateu com integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos a proposta de emenda constitucional que disponibiliza 2,5 bilhões de reais para financiamento da gratuidade do transporte público para idosos. Aprovada no Senado Federal no dia 30 de junho, a PEC pode estar aprovada a qualquer momento, a depender apenas da pauta da Câmara dos Deputados em Brasília. Para Sandra Holanda, secretária de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, trata-se de uma medida importante e que permitirá que os idosos tenham recursos disponíveis para outras despesas. Além disso, ela informa que o MDR vai se dedicar a desenvolver a medida assim que for aprovada. Por parte do Departamento de Mobilidade, nós estamos estudando a estratégia de regulamentar essa distribuição em contato com o Ministério da Economia para firmar essa estratégia e fazer com que esse subsídio chegue o mais rápido possível às prefeituras e aos estados. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, defendeu a melhoria do transporte público das cidades brasileiras, pois em muitos municípios a frota de ônibus urbano é antiga, com horários que não são cumpridos e passagens muito caras. Esta PEC altera a emenda constitucional número 109 de 2021, que dispõe sobre a concessão temporária de auxílio diesel e o repasse de recursos da União com vistas a garantir a mobilidade urbana dos idosos mediante a utilização dos serviços de transporte público coletivo. Além disso, autoriza a União, Estados, Distrito Federal e municípios a reduzirem os tributos sobre os preços do diesel, biodiesel, gás, energia elétrica, bem como outros tributos de caráter extrafiscal. Transporte público ainda é um problema, né, gente? Na última terça-feira, o governo do Rio de Janeiro assinou um contrato com uma empresa internacional para aderir a uma rede mais extensa de contatos para o desenvolvimento sustentável. O convênio busca fortalecer a Agenda Rio 2030.
A parceria se formou em cerimônia de assinatura no Palácio Guanabara. O convênio com a iniciativa Regions 4 busca fortalecer a agenda da década sustentável até 2030, ampliando a rede de contatos do Estado, beneficiando as trocas de experiência de casos bem-sucedidos em políticas públicas. O convênio pretende atrair iniciativas de cooperação governamental interregional e firmar a busca por um novo paradigma para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza. Assinamos o termo de adesão à Regions 4. A Regions 4 é uma importante entidade internacional voltada para o fortalecimento de ações sustentáveis. É um importante passo do Estado do Rio de Janeiro para a construção de ações práticas e sustentáveis do Estado. O Rio 2030 foi criado para engajar atores sociais como o governo do Estado, o setor privado e a sociedade civil a elaborar e implementar soluções ambientais, não só para as cidades do Estado do Rio de Janeiro, mas para as cidades de todo o mundo. A agenda ambiental tem o objetivo de diminuir a dependência do petróleo, utilizando energia renovável e logística. Em junho de 2012, como evento paralelo a Rio+20, o Estado do Rio de Janeiro organizou a Cúpula Mundial de Estados e Regiões, em parceria com redes internacionais de governos regionais, dentre as quais a Regions 4. Atualmente, a iniciativa representa 41 governos regionais de 21 países em 4 continentes, frente às negociações da Organização das Nações Unidas, às iniciativas da União Europeia e às discussões globais nos temas de mudanças climáticas, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Estamos muito contentes de dar as boas-vindas ao Rio de Janeiro, a nossa rede de regiões e todo mundo estão liderando agendas da sustentabilidade em conservação da biodiversidade, ação climática e localização da Agenda 2030. Então, estamos aqui no evento Global Experience, muito importante este compromisso do Rio de Janeiro com a Agenda 2030, que temos umas metas muito precisas nesta década decisiva de ação para conseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, com colaboração com parceiros internacionais, com redes de todo mundo, vamos poder alcançar os objetivos de sustentabilidade. Bom, e hoje, como sextou, né? Tem um giro, né, do esporte, não é isso? Exatamente, tem o giro do esporte com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que é aí craque nas notícias de esporte sabe tudo que vai vir aí. Sabe tudo. Richard, conta pra gente como vai ser o fim de semana aí no esporte. Ah, pessoal, porque inclusive teve jogo ontem também válido pela Copa do Brasil, viu? O Palmeiras ganhou de 3-2 do São Paulo no tempo regulamentar, mas no agregado o jogo ficou ali então 4-4, porque o primeiro jogo foi 2-1 para o São Paulo, na verdade 5-5, né? Foi 2-1 para o São Paulo e a disputa foi para os pênaltis, com a equipe do São Paulo se classificando então para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo que, inclusive, foi muito contestado pela equipe do Palmeiras por conta da arbitragem, né? Inclusive, a equipe informou que, o Alviverde informou que vai nessa sexta-feira à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para apresentar reclamações relacionadas a Pedro Voaden, que foi o árbitro da partida de ontem. Eles contestam, inclusive, um pênalti que não foi marcado pelo árbitro durante a partida ainda no primeiro tempo. Além disso, o Botafogo ontem, situação difícil, viu? Perdeu de 2-0 jogando dentro de casa, jogando no Engenhão para o América Mineiro, e também dá o adeus aí à Copa do Brasil. Primeiro jogo foi fora de casa, perdeu por 3-0 no agregado 5-0, então, para o América Mineiro. A torcida contestou, viu? E comentou, entre aspas, time sem vergonha, foi o que a torcida aí, né, do Botafogo gritou durante a partida e logicamente após essa derrota. Vamos aos jogos do fim de semana, porque o Flamengo vai enfrentar neste sábado o Curitiba, jogando dentro de casa no Maracanã, às 7 horas da noite. Atlético Paranaense e Internacional também jogam nesse sábado, 4h30 da tarde, e o Avaí enfrenta o Santos dentro de casa, 7 horas da noite. Ainda no sábado, ainda no domingo, São Paulo vai enfrentar no Morumbi o Fluminense, que vem embalado aí também na vitória contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, às 4 horas da tarde. E o Botafogo vai ter uma difícil missão, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro
no Engenhão às 4 horas da tarde. Mudar rapidinho aqui um pouco de assunto, porque o atleta australiano, de tênis, o Nick Kyrgios, foi multado pela 3ª vez em Wimbledon. Mais uma vez ele recebendo multa, viu? O valor foi de 4.000 euros por sua atitude durante a final do campeonato. Ele que inclusive chegou a comentar durante a partida que bebeu 700 drinks. Ele já foi multado ainda nesse campeonato de Wimbledon outras 2 vezes. A primeira delas por cuspir em uma das pessoas que estavam na plateia e a segunda também foi por não cumprir a determinação do campeonato. A gente lembra que em Wimbledon os atletas, os tenistas, devem jogar todos de branco, como segue a norma do Grande Slam. No entanto, Nick Kyrgios usou um boné vermelho, o que seria contra as regras, e essa foi uma multa de 10.000 euros. No total, foram em 18.000 euros de multa que Nick Kyrgios teve que pagar. Inclusive, na final, estavam lá o príncipe William, a sua esposa Kate e o filho George, o que aí dificultou mais ainda a vida de Nick Kyrgios. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Olha, punido só por um boné, viu? Exatamente, tem que dar o exemplo, né? Pois é. E você vai ver depois do intervalo que marcas das tragédias em Petrópolis continuam até hoje, após 5 meses. E você vai ver também que cerejeiras colorem a cidade e encantam turistas e moradores aqui em Petrópolis. Nós voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Gatos são assim. Voltamos. E olha, hoje a tragédia do dia 15 de fevereiro, que destruiu parte da cidade de Petrópolis, completou 5 meses. Os 152 dias não foram suficientes para resolver os problemas das vítimas que perderam familiares e de quem ficou desabrigado. A pior guerra que existe é a do homem contra a natureza. Esta é uma das frases que estampa a frente do Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, em Petrópolis. Há 5 meses atrás, o local era um dos principais pontos de apoio do maior desastre socioambiental que o município já presenciou. Durante o desastre, Josiele Carvalho foi uma das mais de 1.200 pessoas que precisaram recorrer a um abrigo da cidade. Eu saí de lá porque os abrigos precisavam ser fechados e ficaram me jogando de abrigo em abrigo, de um abrigo para o outro, aí me jogaram para a escola, na escola as escolas precisavam voltar às aulas e mandaram a gente se virar para arrumar um lugar porque as escolas precisavam voltar e a gente teve que se virar. Depois de 2 meses e meio, com muito sacrifício, eu consegui uma casa, mas paguei o primeiro mês do bolso. Tem 2 meses que eu consegui o aluguel social, com muito custo, e está tudo muito difícil ainda. No dia 15 de fevereiro, Josiele estava aqui na casa em que morava, na Rua dos Ferroviários, quando a chuva começou. Quando as coisas começaram a desabar, Josiele e os filhos saíram de casa e foram procurar refúgio em um bar. Os filhos ficaram soterrados, mas felizmente ela conseguiu resgatá-los. Josiele perdeu amigos, vizinhos e 2 irmãos.
5 meses após o desastre, Josiele ainda precisa lidar com os traumas que não só ela, mas os filhos também tiveram. Meu filho de 5 anos, ele foi diagnosticado com depressão, ele só tem 5 anos de depressão. Ele fica em creche, mas ele não está brincando com as outras crianças, entendeu? E no caso a gente também teve as percas, que foram meus irmãos ali. A Escola Municipal José Fernandes da Silva também ficou marcada pela tragédia. Evelyn Luiza, de 11 anos, perdeu a vida em um deslizamento de pedras que atingiu a escola. Elisier Manuel da Silveira, o pai de Evelyn, além dos traumas físicos, garante que em nenhum momento recebeu apoio. Não foi nada disso que foi feito. O prefeito foi lá sim com a comitiva dele, a secretária de Educação foi lá também, mas não foi por minha causa. A minha dor é essa dor, é de pai para filho. Vânia de Souza morava em uma casa na Servidão Mário Barbate, que fica atrás do EMAS. Há apenas 2 meses, Vânia conseguiu uma nova casa, que ela mesma teve que custear, pois não teve acesso ao aluguel social. Muito medo de alguém entrar e pegar um pouco que sobrou pra gente, que nem muita coisa, caiu muita água, destruiu, entendeu? Geladeira queimada, fogão que entrou água demais, porque a chuva foi muita chuva. Então, meu guarda-roupa mesmo foi um, que caiu água nele, eu tive que jogar ele todo fora. Só quero voltar para minha casa, não quero continuar no aluguel social, entendeu? Eu quero morar aqui, onde eu sempre morei há 53 anos. Criei meus filhos aqui, eu quero morar aqui mesmo, entendeu? Na Servidão, Frei Leão, o cenário ainda é de guerra. Foram 93 mortos e 54 casas devastadas. O sentimento é de medo de perder o que sobrou e de tristeza porque nada ainda foi feito. A gente quer obras, a gente quer um planejamento, a gente quer posições, a gente quer que alguém suba na ponta do morro que está lá em cima e diga para a gente o que vai ser feito lá em cima. Porque aquilo ali, para a gente, nunca foi área de risco. Até então, depois a gente foi descobrindo que aquilo lá realmente estava constando na prefeitura como área de risco. Mas nunca ninguém subiu lá em cima e fez nenhum planejamento lá em cima. Sabiam da situação que estava aquilo ali e foi um descaso total, quer dizer que vidas foram perdidas. Cristiane Gross da Silva perdeu 8 familiares, entre eles o neto de 5 anos e a filha de 19. Os corpos foram resgatados pelo marido, amigos e voluntários. As dificuldades ainda continuam e nada foi feito. Nós não somos interessantes para a prefeitura, não somos ponto turístico. O meu pensamento é esse. Aqui ficava a casa de Cristiane. Ela morava com 8 pessoas, uma casa de 3 andares. Agora sobrou apenas lembranças e uma parte do esforço de uma vida inteira de trabalho. Gente, pelo amor de Deus, vamos focar aqui. Foram 93 mortes aqui. O que mais que a gente precisa fazer? A casa, meu amigo, é o de menos. Eu construiria outra, ficaria debaixo da ponte se eu tivesse eles aqui comigo. Os moradores, mesmo com os imóveis interditados, ainda recebem a cobrança da conta de luz. Mesmo sem luz aqui, cobraram taxa mínima, que eu não paguei, e mandaram a cartinha para mim, falaram que meu nome estava no SPC, que meu nome ia para o SPC. De acordo com o barbeiro Rafael de Matos dos Santos, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis não compareceu muito ao local após o desastre. É a primeira vez que eles aparecem aqui. Parece que eles ficaram sabendo que ia ter reportagem, vieram aqui, pintaram aí 4, 5 postes aí, limparam um pouquinho da rua. Mas sabe que tu falou a verdade, aqui não é o caminho do centro histórico. Não, nós não temos, nós Para somos chamar interessantes para a turista, prefeitura. né? Aqui tem alguma feira gastronômica? Não, tem a Bauer, mas o imposto que a gente pagava aqui, né? Ninguém fala. Isso aqui não é invasão. 152 dias após o dia 15 de fevereiro, com muita dor, perdas e luta por direitos básicos, as vítimas do maior desastre socioambiental de Petrópolis querem apenas uma coisa. Queremos justiça, Leão! Pois é, né? 5 meses depois e nada foi feito, essas pessoas continuam na mesma situação. É muito triste, é muito triste. Difícil. E nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis, que até agora não nos respondeu. E nós entramos também em contato com a Enel, que esclareceu que é preciso o número do cliente ou o CPF para averiguar a situação das pessoas citadas aí na reportagem. E olha só, Jorge, hoje nós recebemos umas imagens de um telespectador sobre um acampamento em Petrópolis, no centro da cidade. Um acampamento bem ali na calçada do shopping Pedro II.
Essas imagens nós recebemos hoje de manhã e mostra aí os moradores de rua acampando na cidade. Perdeu a casa, emprego, né? A situação está ruim, está ali, acampando agora, né? Exatamente. E aí quem passa pelo centro histórico vê aí os moradores de rua acampando literalmente nas ruas, né? E deixando o nosso centro histórico aí assim. Retrato de várias coisas, né, aqui na cidade de Petrópolis, das tragédias, da situação econômica do país, enfim, dentre outras situações. A gente gostaria que a assistência social, né, da prefeitura desse uma chance para essas pessoas, arrumasse um emprego para essas pessoas, para que essas pessoas pudessem ter sua própria casa e não ficassem morando em tendas pelas ruas da cidade, né? A gente vai cobrar resposta, vamos ver. Muito triste. E olha só, em Petrópolis, 8 mortes causadas pela Covid-19 foram confirmadas. Só nos primeiros dias de julho, parte delas aconteceram no mês de junho, quando os casos estavam em análise, mas só tiveram confirmação neste mês. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 no site da Prefeitura, 8 mortes foram confirmadas só neste mês, sendo que ainda há 5 óbitos suspeitos em análise. O número assusta e mostra que Petrópolis voltou a registrar mais óbitos após um pequeno intervalo com poucos registros. Nos 30 dias de junho, foram confirmados 14 óbitos, quando em abril e maio foram registrados 1 e 5, respectivamente. Nós fizemos um trabalho também de identificação melhor dos números de óbitos da nossa cidade e percebemos, infelizmente, que o número de pessoas que têm os casos de Covid, do ponto de vista clínico agravado e chegam, infelizmente, ao óbito, tem um certo perfil, que são pessoas de maior idade, né, acima de 70 anos, que têm sincronizado mais de uma comorbidade e que não têm o seu esquema vacinal completo. Então, por isso a gente insiste que as pessoas procurem os postos, procurem o centro de saúde e façam a vacina. Com a atualização dos casos, desde o início da pandemia, Petrópolis já registrou 1.693 óbitos pelo coronavírus. Quando comparado este mês com o mesmo período do ano passado, foram registrados 56 óbitos nos 30 dias. As baixas temperaturas acendem alerta na população, que se atenta aos cuidados. Já tomei até a terceira dose da vacina, já tomei da Covid, da gripe. E já tomei a 4ª dose também. Em lugares fechados é bom usar máscara e sempre possível lavar a mão, passar álcool, enfim. Máscara. Hoje eu sempre um gel no bolso, tá aqui, ó. E mais outra máscara. Porque às vezes você vai em certos lugares, então sujou, né? Você tem que substituir a máscara. Passo álcool gel, passo álcool nas mãos. E assim eu fui me prevenindo. Já tomei as 4 doses da vacina. Hoje, o painel da Prefeitura aponta que há 562 casos ativos da doença na cidade, sendo que 3 ainda estão em análise. 19 pessoas estão internadas em leitos clínicos e outras 6 estão em leitos de UTI. Bom, vamos falar dos combustíveis de novo, dos casos dos combustíveis, né? Após a redução da alíquota do ICMS, do etanol e da gasolina, equipes do Procon Petrópolis foram às ruas fiscalizar se os postos colocaram em prática os novos valores. 8 postos foram autuados por descumprirem a ordem. Há 2 semanas, a alíquota do ICMS, da gasolina e do etanol foi reduzida. Com a queda de 32% para 18%, equipes do Procon fiscalizaram os postos de Petrópolis e 8 locais foram autuados por descumprirem os novos valores. 1 na 13 de maio, 1 na Barão do Rio Branco, 2 no Bingen e 4 na rota entre o Retiro e Itaipava. É uma notificação para que, no prazo concedido pelo Procon, no caso foi de 48 horas, eles explicassem por que e fizessem a modificação, a redução, de acordo com a redução do ICMS sobre os combustíveis afetados pelo decreto. À exceção desses 8, todos os que nós comparecemos já tinham
feito essa redução. Após a redução do ICMS, ficou determinado que todos os postos de combustíveis deveriam ter uma tabela mostrando os preços anteriores e os novos valores para que os clientes fiquem atentos. Segundo o PROCON, 3 locais já foram autuados por descumprirem. Por isso, uma nova fiscalização vai ser realizada nesta sexta-feira. Além disso, segundo o coordenador, um estudo está sendo feito entre o município, a Petrobras, a ANP e refinarias e vai abordar questões como o preço do combustível em Petrópolis ser um dos mais caros do país. Cidades como Petrópolis, históricas e cidades turísticas, na composição do preço que é entregue ao estabelecimento, ao posto de gasolina, já existe uma diferenciação para cima. Outros fatos que podem determinar esse preço maior são o acesso ao município, a quantidade de postos de gasolina naquele município, o IDH da região, ou seja, a renda per capita daquela região, a quantidade de moradores. Então, são questões que o PROCON não pode interferir, mas que pode, a pedido até dos próprios postos de gasolina, através do sindicato deles, iniciar um movimento que vise sensibilizar a Petrobras, a refinaria de Manguinhos ou os outros fornecedores para que vendam um combustível mais barato para eles. Os consumidores que identificarem alterações nos preços devem procurar o PROCON e fazer uma denúncia. Nós falamos sobre esse caso ontem e hoje a gente volta com uma reportagem completa. Depois de uma denúncia feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental encontraram irregularidades no cemitério de Teresópolis. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. A denúncia mencionava que no cemitério municipal de Teresópolis havia 2 espaços de armazenamento de restos mortais, sendo um container e um ossário inadequados para armazenamento. O espaço cria condições impróprias e potencialmente perigosas para pessoas, animais e a natureza. Os policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos estiveram nesta quarta-feira no cemitério localizado no bairro Fonte Santa para verificar a denúncia. Os policiais constataram no total 5 salas, um porão e um quarto com restos mortais alocados de forma inadequada. Foi feito contato com o administrador do cemitério, que informou não haver nenhuma licença ambiental para operar. Foi possível constatar em seguida que desde 2006, várias cláusulas não foram cumpridas pelo órgão administrador do cemitério municipal. Ainda durante a fiscalização, os policiais militares observaram em tempo real o lançamento de resíduos oleosos diretamente ao solo, vindos de uma das salas de armazenamento, contaminando a vegetação local e possivelmente o lençol freático. Na necrópole, não havia tratamento de chorume, sendo que algumas partes não eram impermeáveis e não havia drenagem de água pluvial, o que poderia acarretar novamente na poluição do solo e doenças aos próprios funcionários da empresa e à população da comunidade da Fonte Santa, que fica ao lado. Com base nos artigos 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais, a equipe da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental procedeu à 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. E olhem só, voltamos a falar com o Richard, porque a inversão de mão na BR-040 para a passagem de uma carreta de grande porte não aconteceu nessa semana por causa dos ventos fortes e da chuva. Richard, foi adiada a operação para qual dia? Foi adiado para a madrugada de segunda para terça-feira, Jorge. A gente inclusive noticiou aqui, no decorrer da semana aí, para os motoristas ficarem atentos, então, por conta dessa reversão na descida da serra. Então, vai ser no período de segunda para terça-feira, de meia-noite às 4 horas da manhã. Essa carreta vai realizar a subida, pela via de descida da serra, pois, por conta do seu comprimento, ela vai trazer um transformador para Minas Gerais. Vai ocorrer, então, essa interdição dos quilômetros 80 ao quilômetro 102, que pega ali do pedágio até um trecho aqui da cidade de Petrópolis. Isso porque a carreta não consegue subir pela pista tradicional, pois por conta da sua circunferência, algumas curvas não é possível passar. Então vai ser feita essa operação, que vai contar logicamente com o apoio da Concer, que é a concessionária que administra a BR-040, e também com o apoio da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. A gente lembra então que os motoristas devem ficar atentos durante esse período e também, caso forem realizar alguma viagem, podem consultar
o WhatsApp da Concer para verificar se há algum problema no trecho, alguma limitação. O número é o seguinte, o DDD é o 21 99724 2655. Esse é o WhatsApp da Concer, né? Na verdade, do pedágio lá de Duque de Caxias, e o WhatsApp da Concer relacionado ao pedágio de Juiz de Fora, né? Que pega ali o trecho de Petrópolis para sentido Juiz de Fora, é o seguinte, o DDD também é 21 99784 8115. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E olhem só, gente, com a chegada do inverno, as cerejeiras já começaram a enfeitar Petrópolis e estão lindas. Há 27 anos, as flores chegaram para a cidade como forma de celebrar os 100 anos do Tratado de Amizade. O atrativo, além de muita beleza, traz diversos significados. As sakuras, cerejeiras ou flor nacional do Japão são conhecidas por marcar a transição entre o inverno e a primavera. No Japão, o país de origem da flor, elas começam a aparecer entre março e abril. Aqui em Petrópolis, de julho a agosto. As cerejeiras, com toda a beleza, recepcionam quem entra na cidade pelo quitandinha. Petrópolis foi a primeira alegação, né, diplomática do Japão, foi feito aqui em Petrópolis, tá? Isso foi assinado o Tratado de Amizade entre Brasil e Japão em 5 de novembro de 1895. Desde 2008, a Associação Nikkei de Petrópolis vem promovendo o plantio de várias mudas de cerejeiras pela cidade, além de realizar o Bunkasai, o festival que engrandece a cultura japonesa. Esse ano, o Bunkasai vai ser de dia 12 de outubro a 16 de outubro. Em 2018, a Tours Petro criou o Circuito das Cerejeiras, com o intuito de auxiliar quem deseja admirar ou fotografar uma das árvores mais famosas do Japão. Em Petrópolis, elas estão distribuídas em 10 locais diferentes. Os mais conhecidos são o Palácio de Cristal e o Museu Imperial. Antes de sair de casa para conhecer uma das árvores, é importante ficar de olho se a floração dela está em dia. Até então, o pessoal não sabia onde era localizado as cerejeiras, né? Então, por isso que foi criado, né, pela Tours Petro, o Circuito das Cerejeiras, né? Que sinaliza, né, os vários pontos, que é no Palácio Quitandinha, no Museu, Centro de Cultura, no Retiro. Em Araras também tem bastante, né? E até nas próprias casas mesmo, particular, a gente já vê, né? Nessa época, pé de cerejeira florida. As flores rosas duram no máximo 3 dias. Toda a aparência florida e repleta de cores que uma das plantas mais famosas do Japão traz, dura no máximo 3 semanas. Os japoneses dizem que a melhor forma de aproveitar o período do florescimento das cerejeiras é permanecer sentado debaixo de alguma delas e contemplar em paz a gratidão ao universo por toda a beleza que essa espécie apresenta. Petrópolis tem uma ligação muito forte com o Japão, né? Aqui morou o cônsul, né? Se instalou aqui. Olha, gente. Muito legal, né? Muito lindo. E com céu azul ainda, fica mais maravilhoso. A gente viu aqui pelos vídeos, né? Trazemos para vocês, mas ao vivo é um espetáculo. Domingo... E você falou que domingo, né? No Quitandinha, tava sol, céu azul. Exposição de carros antigos, muita gente, tinha um evento acontecendo e as cerejeiras carregadas, lotadas, estava muito bonito o Hotel Quitandinha, né? A vista ali. Então, quem puder, próximo ano, tem mais, né? Porque elas duram muito pouco. Ontem elas já estavam assim mais xoxinhas, né? Muito rápido. Vamos à previsão? Exatamente. Vamos para a previsão do tempo com o Gabriel Fachola. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que nesta sexta-feira, Nova Friburgo amanhece com o céu nublado. A previsão é de que a temperatura caia ao longo do dia. A mínima será de 11 graus e máxima de 22. Em Petrópolis, a previsão é de poucas nuvens no céu.
com mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia permanece nublado e as temperaturas variam entre a mínima de 11 graus e máxima de 24. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva isolada com ventos moderados. A temperatura varia entre a mínima de 15 graus e a máxima de 27. Em Pátio do Alferes, os ventos também serão moderados. O dia amanhece com um nevoeiro. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27. Em Três Rios, a temperatura fica mais amena, com mínimas de 16 e máxima de 28 graus. Bom, gente, final de semana chegando, né, Roberta? Aí a gente tem agenda cultural. Vamos saber como é que fica o nosso final de semana, a nossa agenda cultural para esse final de semana. Vamos ver? Se você ainda não se programou para o fim de semana, a nossa agenda cultural traz dicas do que fazer nos próximos dias. No Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, no domingo às 3 horas da tarde, vai ter programação infantil chamado Encanto ou Musical, que é uma adaptação para o teatro da animação de sucesso do momento e conta a história dos Madrigal, uma família dotada de magia que vive na Colômbia. E os ingressos podem ser comprados no site ingressosdigital.com. A classificação é livre. Outra opção também no Teatro Santa Cecília, no domingo às 8 horas da noite, vai ter música ao vivo com o show ABBA Experience in Concert. O espetáculo conta com a história de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos e vai contar com balé, banda e orquestra. A classificação é livre e os ingressos podem ser comprados no site ingressosdigital.com. Hoje, às 10 horas da noite, vai ter MC Marcinho na Calçada da Fama, em Itaipava. Os ingressos podem ser comprados no simpla.com.br. Para se aquecer para o Festival de Inverno, o Vintage Club apresenta no sábado, às 10 horas da noite, o pré-festival de inverno modo avião. O local fica no antigo Tamboatá. Já o Festival de Inverno em Petrópolis acontece no domingo às 4 horas da tarde no Parque de Exposição. As atrações estão garantidas com o Tiaguinho e o DJ Pedro Sampaio. Os ingressos podem ser comprados pelo site bilheteriadigital.com. Para quem já quer se programar, a partir de terça-feira que vem em Nova Friburgo, também vai ter Festival de Inverno. Após 2 edições feitas em ambiente virtual, o evento está de volta com programação gratuita de teatro, gastronomia, dança e muito mais na Usina Cultural Energisa e na Praça do Suspiro. Em Pátio do Alferes, hoje às 7 horas da noite, no Ginásio Esportivo Municipal, vai acontecer a abertura do GESPA 2022, com um evento esportivo nas modalidades de futsal infantil, futebol, tênis de mesa, vôlei e muito mais. A programação é gratuita. O Festival de Inverno de Três Rios começou hoje e vai até o dia 24. Hoje, às 9 horas da noite, vai ter música com Camerata de Violões de Três Rios e Gustavo Boná. No sábado, vai ter Adriana Calcanhoto e no domingo, nada mais, nada menos que Diogo Nogueira. A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais da Sicomércio. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. A gente vai terminar o nosso jornal de uma maneira especial, mostrando uma família de capivaras andando tranquilamente pelo Rio de Petrópolis e de fundo a nossa catedral completamente reformada, restaurada e já está aberta para visitação. Olha só que família linda, as capivaras aí andando tranquilamente pelo Rio, em pleno centro histórico. E essa imagem ficou linda aí com a catedral de fundo, né? Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, nossa primeira edição, mas segunda-feira a gente volta ao vivo e amanhã tem o nosso resumo da semana, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.
AVC. A TV do Correio da Manhã.